Vamos voltar aqui à questão dos Siloviks, né? Então, você tinha essa questão da estrutura de poder dentro do serviço de controle e informação, de controle e segurança do Estado. E esse pessoal, desde o final, aliás, não desde o final, desde o início da Revolução, eles sempre tiveram contato com uma parte do crime organizado dentro da Rússia, né? O crime organizado dentro da Rússia, ela vem desde o tempo imperial, né? Durante o período czarista, né, a gente tem que lembrar que toda propriedade, você não tinha uma propriedade propriamente privada, né, na Rússia, toda a propriedade era propriedade do czar. Então, todo crime era um crime contra o czar. Quando você tinha um roubo, ou mesmo um assassinato de um servo do czar, você estava atentando contra uma propriedade do czar. Então, envolvia uma questão de segurança nacional. Você começou a ter desenvolvimento de estruturas de segurança nacional desde o período czarista, desde o século XVIII, você já começa a ter o Terceiro Diretorado, que era uma organização criada no período imperial russo, né, e que depois você teve a formação da Ucrânia, já durante o século XIX, que ela foi desenvolvida mais para a segunda metade do século XIX, já com aquele aspecto de segurança do Estado contra-revolucionária, tudo mais, né? Mas essas organizações do Estado russo, elas já tinham que conviver com a questão do crime organizado que já existia de muito tempo, né? Você tem o que chama de VOR, né? VOR em russo, né, significa ação, né? Ação, VOR, e você tinha o que era o Mirvorovsk, né? O Mirvorovsk eram associações de bandidos que existiam desde a época do tempo czarista, né? Essas associações de bandidos, eles recrutavam e faziam uma conjugação de vários criminosos de uma área para garantir segurança, principalmente de contrabando. O contrabando sempre foi um fator essencial até, digamos, até para o funcionamento do Estado russo em muitos casos, né? Porque muita coisa funcionava não só à base do abastecimento, mas questão de propinas para oficiais deslocados muito longe, né? Então a gente tem que lembrar que a Rússia é uma imensidão, né? É um país que cabe 2 Brasis lá, e a Rússia imperial era maior ainda, né, do que a Rússia atual. Você tinha essa questão de o cara era colocado lá no PQP e muitas vezes a função do ganho dele, ele ganhava nessa transação que fazia com essas máfias, né? Com esses Mirvorovsk, né? Que significa simplesmente, Mir é uma comunidade russa, é como se você falar, comunidade dos bandidos, comunidade do pessoal de ação, né? Então, esse pessoal do Mirvorovsk, né, ele foi evoluindo com o tempo para formar verdadeiras máfias, né? Não no sentido moderno, mas no sentido antigo mesmo, no sentido de omertá, de fraternidade, de lealdade e de obediência a regras, né? A partir do momento que essas comunidades criaram regras, né, você chama leis, né? Então eles se tornaram os vor vis arconi, né? Ou seja, ação dentro da lei, né? Mas não é da lei do Estado, é ação dentro da lei do bandido, da lei da bandidagem, né? E durante a Guerra Civil, eles apoiaram os dois lados. Eles apoiaram tanto o Exército Vermelho como o Exército Branco, fornecendo víveres, fornecendo contrabando, fornecendo armas, né? Então, nesse período, você teve um grande crescimento, né, desse crime organizado. Só que aí veio o papai Stalin, né? Stalin bateu na mesa e falou, não, vamos organizar isso aí. E começou a prender esse pessoal começou a botar nos campos de trabalho forçado, né? Que eles já estavam acostumados. O pessoal da bandidagem, dos Mir, né, dos Mirvorovsk, eles já estavam acostumados no sistema de katorga, que eram campos de trabalho forçado do antigo Império Czarista, né? O Stalin criou o Gulag, e ele botou esse pessoal lá, só que esse pessoal é um pessoal que está acostumado. Cara, bandido a gente vê hoje, o cara consegue botar celular dentro da prisão, o cara consegue fugir de prisão de segurança máxima, inventa maçarico. Esses caras, eles fazem, né, dão nó em pingo d'água, né? E naquela época não era diferente. Esse pessoal que era bandidagem de verdade, que ia para os gulags, eles formavam, logo que entrava lá, já formava o que eles chamavam o vor vis arconi. E aí era utilizado esse termo até como um tipo de ironia, né? Nós somos os organizados dentro da lei do gulag, né? E o pessoal do Partido Comunista do Exército Vermelho, os guardas, né? Eles tinham
contato direto com esses caras, porque esses caras eles conseguiam coisa para os guardas que estavam lá, né? Só que ao mesmo tempo eles serviam para atacar e oprimir os caras que eram prisioneiros políticos. Então o cara que era prisioneiro político, além de sofrer a perseguição política, a prisão, ele comia o pão que o diabo amassou dentro desse pessoal, dentro desse quando comia, né? Quando comia, né? O pão que o diabo amassou era lucro, né? Esse pessoal era estudado, era ser viciado, era feito de escravo dentro da estrutura, né?